Bom dia, meu nome é Daniel Vieira e eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas novas do MATLAB para desenvolvimento de modelos de Deep Learning. Hoje eu vou mostrar dois exemplos diferentes para vocês. Um sobre redes siamesas, que são úteis, por exemplo, para reconhecimento facial, e um sobre redes adversárias generativas, que é útil para geração de imagens, entre outras coisas, mas principalmente de imagens. Com esses dois exemplos, eu vou mostrar algumas features do MATLAB, algumas delas novas da última versão, data stores customizados, redes com múltiplas entradas e saídas, loops de treino customizados, diferenciação automática e definição de loss function customizada. Então, primeiro exemplo, rede siamesa. Como que funciona a rede siamesa? Você tem uma rede com duas entradas. As duas entradas vão ser passadas pelo primeiro trecho da rede, que vai ter pesos compartilhados pelas duas entradas. O resultado desse primeiro trecho é juntado e passado por uma segunda parte da rede, com camadas fully connected, que vai te dar uma resposta que é uma comparação das duas entradas da sua rede. Essa é a mesa porque as duas passam exatamente pelo mesmo conjunto de pesos aqui no começo. Numa abordagem inocente, usando as camadas normais, as funções normais de treino de redes neurais do MATLAB, você faria alguma coisa desse tipo. Começa um image data store, define camadas, define opções de treino e chama a função train network para criar a sua rede neural. Isso nunca funcionaria aqui por uma série de motivos. Primeiro, a gente tem duas entradas. Um image data store clássico tem só uma. Segundo, a gente tem que passar as duas entradas pelo mesmo trecho de rede neural, as duas o mesmo trecho de rede neural. E depois desse trecho, eu tenho que juntar os dois pedaços de dados para passar pelo final da rede. É uma arquitetura bastante não convencional. E para uma arquitetura não convencional, você precisa de uma forma de treino não convencional. Primeira coisa, como definir um data store para múltiplas entradas e múltiplas saídas. Nesse caso é uma saída só, mas a ideia funciona também. Se você quiser criar um data store com N entradas e M saídas, você pode partir desse link aqui, que tem a explicação detalhada de como fazer isso. Aqui é a explicação resumida. Você vai criar um objeto com class def, seu data store, vai definir propriedades, vai definir métodos. Alguns métodos ele vai ter que ter. Um método criador, com o mesmo nome do seu data store, um método hasData, que checa se o seu data store ainda tem dados para serem lidos ou se ele já acabou, um método reset para reiniciar ele, e o mais importante aqui, um método read, para ler o próximo mini batch de dados. Dentro desse método, tipicamente você vai ter um loop for que lê um mini batch. Um mini batch, por exemplo, 128 imagens, algo desse tipo. E dentro desse loop você vai ter uma lógica desse tipo. Uma lógica aqui para ler a entrada 1, lógica para ler a entrada 2, entrada 3, 4, 5 até N, e mesma coisa para as respostas. Response 1, response 2, 3, 4 e assim por diante. E antes de acabar o loop, antes de passar para o próximo passo do loop, você atualiza o Current File Index, que é uma propriedade já padrão dos data stores. No final desse read, você junta os preditores e as respostas. Você vai ter um cell array grandão. Nesse exemplo em particular, eu vou treinar uma rede neural para reconhecimento facial com algumas fotos de celebridade. Tá? Os dados são estruturados dessa forma. Eu tenho uma pasta chamada Faces,
separada pelo rosto de quem que é, e dentro de cada uma tem algumas imagens daquela pessoa. O meu Datastore tem que retornar 2 imagens. Às vezes essas imagens vão ser da mesma pessoa, similar, às vezes de pessoas diferentes, dissimilar. Então, qual que seria a lógica disso? Está aqui o meu loop for dentro do método read. Ele sempre vai pegar a próxima imagem como a primeira entrada e vai sortear aleatoriamente se deve ser similar ou não similar, com 50% de chance de cada uma. Se for similar, ele vai pegar uma imagem da mesma pasta, com o mesmo label aqui. Des.labels igual esse label. Se sorteou dissimilar, então ele vai pegar de outra pasta, um diferente aqui. Esse código está um pouquinho desatualizado, eu fiz umas mudanças nele de última hora antes de treinar a rede e mostrar o resultado que eu vou mostrar no final. Mas a ideia ainda é essa. Esse aqui ainda funciona também. Seguindo, definição do modelo. Você começa exatamente da mesma forma que uma rede convencional, definindo camadas. Então, aqui as minhas camadas, uma camada de entrada, camadas de convolução, ReLU, max pooling, etc. Diferente de um modelo convencional, você não vai colocar as camadas de saída, você vai parar na fully connected. Não tem problema nesse caso. E você vai converter isso em um layer graph, até aqui convencional. O que muda para essa arquitetura? Você vai passar a usar o objeto DL Network. O que é esse objeto DL Network? Ele vai permitir você passar seus dados por esse pedacinho de rede em particular, sem necessariamente ter que chegar no final, numa resposta. Você pode simplesmente usar o DL Network para passar os dados e chegar num vetor intermediário, digamos assim. Olhando dentro desse objeto, o que ele tem? Ele tem aqui função. Opa, desculpa. Tem aqui uma função forward para passar pela. Função forward e predict para passar seus dados por esse trecho de rede. A forward é usada durante treino, a predict é usada para uso mesmo, depois de já treinado. Repara que não tem um método backward. Eu vou voltar nesse ponto vários slides para frente. O segundo trecho de rede era uma camada fully connected, certo? E eu posso definir essa camada fully connected dessa forma. Eu não preciso de uma camada especificamente. Existe a função fully connected layer, eu não preciso dela. Eu posso simplesmente definir essa struct aqui com FC weights e FC biases e inicializar elas meio que na mão. Uma struct com números aleatórios. E vocês vão ver mais para frente que eu posso usar isso exatamente dessa forma, sem definir uma camada explicitamente. O que é muito mais fácil, porque definir uma camada, escrever um objeto não é exatamente fácil. Em seguida, o loop de treino. Isso visão geral do loop de treino, mas eu vou entrar no detalhe de cada pedaço em particular. Primeira parte, a entrada dos dados. Checa se tem dados, se não tem, reseta e reembaralha para você e ler um mini batch. Data igual ao read do DS. Você precisa formatar esses dados. Eles estão com cara de imagem, certo? Eles precisam passar para o formato DL Array, para passar pela rede neural. Como que faz isso? Você cola todos eles todas essas imagens eram matrizes M por N por 3, porque 3 canais de cor. Você cola todas elas pela quarta dimensão aqui, para ter um array de 4 dimensões. E converte para DL Array. DL Array é um tipo de dado específico para Deep Learning. Eu vou falar um pouquinho melhor dele quando falar de autodiferenciação mais para frente. Para definir um DL Array, eu preciso definir também o que significa cada uma das dimensões. Aqui, S significa espacial, C, canal, e B, batch. Então, eu estou dizendo que as primeiras 2 dimensões são dimensões espaciais, x e y, coordenadas da minha imagem. C é dimensão de canal, são os 3 canais de cor das imagens. E B, batch, eu
tenho várias imagens coladas na quarta dimensão. E, como eu quero usar GPU, eu converto isso para GPU Array também. Segundo passo, eu preciso passar os meus dados de entrada pela rede e calcular os gradientes dos pesos em relação ao loss function. Isso eu faço com essa função model gradient. Eu tenho que escrever essa função, porque afinal de contas é uma arquitetura bastante customizada. Então precisa de uma função customizada para isso. Mas essa model gradient segue um padrão bastante simples de entender. Ela tem que receber todos os pedaços de rede da sua rede total, todas as entradas e todas as saídas que a sua rede recebe e produz. E o que tem que ter dentro dela? Você tem que dar forward nos seus dados de entrada, passar pelos pedaços de rede, produzir uma saída. Com essa saída e com as saídas esperadas, você tem que calcular a loss function. Então você precisa de uma função loss que você pode escrever também. E no fim você chama DL gradient, que eu vou falar um pouquinho melhor dela em diferenciação automática, que calcula para você os gradientes da loss em relação aos pesos da sua rede neural. Só isso. Essas três linhas são a estrutura básica do que tem que ter dentro da sua função model gradients. Só que tanto a forward quanto a loss, você pode escrever e customizar isso para o seu modelo. A saída, os gradientes em relação a cada pedaço da sua rede e o resultado da loss function. Mostrar essa forward CME e a binary cross entropy. Tá. A forward CMEs, função escrita para dar forward nos dados de entrada com os pedaços de rede que eu tenho. Vocês podem reparar que esse é o código mais relaxado que eu já vi para Deep Learning. Soa pejorativo, mas isso é um elogio, tá? É muito fácil de entender esse código. Eu estou pegando o primeiro pedaço de rede com uma entrada, dando forward. E acrescentando uma operação sigmoid, operação típica intermediária de uma rede neural em Deep Learning. Fazendo exatamente a mesma coisa com a segunda entrada, guardando no F2. Aqui, absoluto da diferença dos dois. Eu estou colando um no outro e fazendo a comparação, que nem mostrei na arquitetura com o desenho. Repara que eu não defini uma camada que faz a diferença, o absoluto da diferença. Eu simplesmente fiz o absoluto da diferença. Acabou. A Fully Connect, a mesma coisa. Eu não defini uma camada Fully Connected. Eu só chamei uma função Fully Connect, com os pesos que eu iniciei lá atrás. E de novo uma sigmoid. Código mais relaxado possível, mais fácil de escrever possível. E a função loss, de novo, você pode escrever ela à vontade. Tem muitas referências na literatura de muitos modelos diferentes de loss function, cada um bom para uma aplicação específica. Não vou entrar no detalhe matemático dessa especificamente, mas o que importa aqui, que eu estou tentando mostrar, é o detalhe da arquitetura dela, na verdade. Ela tem que receber o resultado da sua rede com o resultado esperado vindo do datastore e tem que retornar um escalar, que é a sua loss. Só isso. E você não escreve, de novo, você não escreve como uma camada. Você não tem que criar um objeto camada de loss function. Você só escreve uma função. Acabou. Última parte do loop de treino, atualizar os pesos. Você chama essa função AdamUpdate, que atualiza os pesos usando o otimizador Adam. Tem outros dois, o Gradient Descent e o RMS Prop. Os três funcionam da mesma forma. Você pode usar eles à vontade. E todos funcionam dessa forma. Você chama o AdamUpdate em um pedaço da sua rede com os gradientes calculados anteriormente
e com todos os parâmetros necessários desse método específico. E ele atualiza a sua rede. E você chama isso de novo sobre o outro pedaço de rede. Aqui em cima foi sobre o pedaço compartilhado, agora aqui embaixo sobre a fully connected final. 2 linhas. E essa é a parte que vocês podem estar se perguntando, cadê a droga da função backward? Sim, a função backward é uma droga para quem já teve que escrever ela. E a boa notícia é que você não tem que escrever ela mais. Se você usar objeto do DL Array e os objetos DL Network e se ater às operações que suportam esses objetos, que são praticamente todas as operações matemáticas cabíveis, a função DL Gradient vai fazer tudo sozinha para você, vai calcular os gradientes automaticamente. Você não tem que escrever gradientes analíticos, ela faz isso numericamente com uma precisão aceitável. E resultados. Aqui a loss durante o treino. Eu interrompi manualmente, eu não me dei o trabalho de escrever validação, porque não é o ponto chegar no modelo mais perfeito possível. Só treinei por 45 minutos na GPU do meu notebook e interrompi. E vamos ver onde ele chegou. Acurácia média acusada de 78%, parece bastante bom. Vamos olhar em mais detalhe. Rodei em um batch de 32 imagens, plotei matriz de confusão. Ele acerta bastante quando os rostos são realmente diferentes. Quando os rostos são similares, ele acerta 50%, mais ou menos. Não está perfeito, mas está no caminho. E análise um pouco mais qualitativa aqui. Score perto de 0 é diferente, ele acertou nessa aqui. Score perto de 1 é igual, é similar. Então, aqui, alguns que ele acertou, um que ele errou. O Jack Chan aqui, ele errou. Eram 2 imagens de Jack Chan similar, ele disse que era dissimilar. Agora, por quê? A gente pode até chutar alguns motivos. Por exemplo, tem 2 rostos nessa imagem. 2 rostos bastante diferentes. Mesmo assim, olha o score. Não está perto de 0. Ele não tem certeza que são realmente diferentes. Tem uma chance considerável de serem 2 rostos parecidos. Então, diferente de novo. Acertou, acertou, acertou. Acertou, acertou. Esse ele acertou. Um similar aqui, que ele acertou e acertou muito bem. O Vladimir Putin aqui. Iluminação diferente, pose diferente, escala da imagem diferente. E mesmo assim ele acertou, 96% de chance de ser a mesma pessoa. Acertou diferente aqui. Bill Clinton também, escala diferente, cores diferentes, cor do cabelo tá diferente, pose tá diferente e acertou. Esse ele errou, sem desculpas. Errou também. Outro que acertou. Esse ele acertou também. Esse nem eu acertaria. Vamos ser sinceros, né? Não parece a mesma pessoa, mesmo se tirar o óculos escuro. E o óculos escuro a gente sabe que atrapalha o reconhecimento facial, né? Mas acertou de novo, quase o mesmo par de imagens. Acertou. Ok. Então a gente vê que ele está no caminho. Se fizer com mais capricho, deve funcionar muito bem. E como que se usa isso para reconhecimento facial propriamente dito? Funcionaria mais ou menos dessa forma. Você tem o seu banco de rostos, que você sabe quem é cada um. Você deixa pré-computado essa parte inicial da rede com os pesos compartilhados. Deixa guardadinho o seu DLX1. Entra um rosto novo que você quer saber quem é, você passa ele pelos pesos compartilhados também, tem o seu DLX2, e compara o seu DLX2 com cada rosto no seu DLX1. E calcula o score de similaridade. E aí você simplesmente pega o maior score, é o seu rosto mais parecido.
E se for, por exemplo, 99%, você tem uma boa chance de você ter uma boa confiança de que é a mesma pessoa e pode simplesmente botar um nome ali. É, é mais ou menos, praticamente isso que, por exemplo, o seu iPhone faz para desbloquear com o seu rosto. Ele não tenta dizer que o rosto que ele está vendo é de fulano ou de Beltrano. Ele tem guardado um DLX1 do seu rosto. E quando você vai desbloquear de novo, ele pega a nova imagem que ele está vendo, compara com a que ele tem guardada, dá um score de similaridade e diz é você ou não é você. Só isso. Então, vamos passar para o próximo exemplo de geração de imagens. Rede generativa adversária, GAN, para quem não sabe, é um negócio extremamente novo, foi inventado assim, se eu não me engano, 2014, mas não confio muito nesse número. E qual é a arquitetura básica de uma GAN? Você vai pegar ruído aleatório e vai alimentar um gerador que eu chamei de G aqui. Esse gerador vai gerar imagens com o intuito de serem similares a imagens reais que estão no seu banco. Você vai misturar as imagens reais com as imagens geradas e alimentar uma segunda rede neural, um discriminante que eu chamei de D aqui. E o discriminante tem a tarefa de dizer se essa imagem se cada imagem é real ou falsa. Pela própria definição, você já vem porque adversárias. Elas têm objetivos conflitantes. O discriminante quer dizer qual é verdadeira e qual é falsa. O gerador quer gerar uma imagem que se passa por verdadeira. E o jeito de você definir isso matematicamente é você dar uma loss function só para as duas redes. Então, explicando um pouquinho da matemática aqui. O seu ruído, eu chamei de Z aqui, você vai passar pelo gerador G, você vai ter imagens falsas G de Z. Você vai misturar nas verdadeiras X. E vai passar tudo isso pelo discriminante. Vocês estão ouvindo direito? Tá. Deu uma mensagem aqui. Enfim, voltando. Vocês vão misturar as falsas com a verdadeira, vão passar pelo discriminante. Seu discriminante sobre as verdadeiras vai ser o D de X. E sobre as falsas vai ser D de G de X. Você espera que D de X seja perto de 1, verdadeiro. E que D de G de X seja perto de 0, falso. Substituindo isso nessa função loss aqui, você tem que a loss desejada pelo discriminante é 0. Ou quase 0. Perto de 0 por valores negativos. Já o que é desejado pelo gerador, o gerador não tem nenhum poder sobre as imagens verdadeiras, então o D de X vai ser qualquer coisa entre 0 e 1. Mas o D de G de X ele quer que se passe por verdadeiro, então o D de G de X para ele tem que ser perto de 1. Substituindo isso aqui, você vai ter um L que tende a menos infinito. Então, o que está acontecendo aqui é que o seu gerador está tentando minimizar a loss, enquanto o seu discriminante está tentando maximizar a loss. Cada um tentando uma coisa diferente em cima da mesma função objetiva. Deixando isso treinar por um tempo considerável, você deve obter um gerador cada vez mais capaz de gerar imagens que se passam por imagens reais, no caso, fotos de rostos realistas, e um discriminante que entende muito bem quais são as características do seu dataset. E mesmo que ele não seja mais capaz de fazer o trabalho dele de dizer quais são verdadeiras ou falsas. Então, como que se faz isso? Primeiro, a entrada. Um data store convencional para suas imagens reais, e só isso. O ruído a gente pode gerar dentro do loop de treino mesmo. As definições de rede, o gerador ele tem que partir de um vetor aleatório. Que tamanho é esse vetor? Eu escolhi aqui 1024. E a entrada dele vai ser uma matriz 1 por 1 por 1024. Ele tem que aumentar esse negócio
até chegar no mesmo tamanho das imagens do seu banco. Se eu tenho imagem 128 por 128 por 3, a minha saída aqui vai ter que ser 128 por 128 por 3. Então eu preciso de operações aqui que aumentem esse vetor e reformatem ele. No caso, transposed convolutions. Convoluções transpostas uma seguida da outra, isso vai aumentando o tamanho dessa matrizinha de dados até chegar no tamanho certo. E no final, de novo, converto para DL Network para poder usar loop de treino customizado, diferenciação automática, tudo isso. O discriminante é um classificador como qualquer outro. Camadas de convolução, no final uma camada fully connected com o tamanho certo para a resposta que eu quero. Resposta binária, tamanho 1. E de novo converte para DL Network. Antes do loop de treino, eu vou separar, deixar criado um vetorzinho aqui, Z validação, de números aleatórios, para durante o treino chamar o gerador em cima desse ruído fixo e ver o que ele está gerando, para ver como está indo a qualidade do treino. E aqui a estrutura do loop de treino. Para cada época, inicia o datastore, enquanto tem dados, faz alguma coisa. Dentro desse faz alguma coisa, essa estrutura. Exatamente igual, quase exatamente igual a da rede siamesa. Tem um bloco aqui para leitura de dados. Nesse bloco de leitura de dados, você concatena várias imagens, gera ruído do tamanho certo para alimentar o gerador, converte tudo para DL Array e para GPU Array. Tem um bloco que calcula os gradientes com uma função model gradients escrita para aceitar esse gerador, esse discriminante, imagens reais, ruídos. E tem um bloco de update do modelo, onde eu chamo Adam Update, em cima do discriminante e do gerador. Só isso. E tem um bloquinho aqui para visualizar o resultado parcial a cada 100 iterações. Só entrando no detalhe do que está dentro das funções customizadas, dentro do Model Gradients tem isso. Chama forward no discriminante com as imagens reais e deixa guardado. Chama forward no gerador com o ruído, deixa guardado. E chama a forward no discriminante com as imagens falsas, guardo. Calcula loss com a função gun_loss que está aqui embaixo, com as reais e as geradas. E calcula os gradientes em relação do gerador, gradientes do discriminante. Mesma estrutura do anterior. Fica um pouco diferente porque tem mais etapas só. O que tem dentro da gun_loss tem aquela função que eu mostrei, a formulinha por extenso, só escrita de um jeito um pouco diferente, porque naquela fórmula o gerador está tentando minimizar a loss e o discriminante está tentando maximizar. Só que na prática eu não posso escrever dessa forma, eu tenho que escrever de forma que as duas estejam tentando minimizar alguma coisa. Então eu tenho que dar duas loss. Uma loss para o gerador, para ele minimizar, e a loss do discriminante é menos a loss do gerador, para ele minimizar também. Só isso. Resultados parciais durante o treino, chamando o gerador com predict em cima do meu ruído padrão de teste e plotando. Isso é bem no comecinho do treino, passou só algumas iterações, ele começa a gerar essas coisas com cara de fantasma. Um pouquinho mais para frente, menos de uma hora mais para frente, ele já está começando a gerar coisas com cara de rosto. Bastante borrado, não realista, quase todos muito iguais, mas já está chegando em chega em algum lugar. 2 dias depois, sim, 2 dias depois, ele começa a gerar esses monstrinhos com cara de colagem de revista.
já está começando a ficar fotorrealista, mas está bem monstrinho ainda. Eu parei nesse ponto porque, assim, sinceramente, 2 dias de treino já é muita coisa. Mas vocês veem que já está chegando em algum lugar. E se fizesse um modelo mais complexo, com mais imagens, deixar treinar mais tempo, ele chegaria em imagens bastante convincentes. É, uma variação da rede GAN, a rede da GAN tem um problema. Ela gera imagens realistas, mas você não controla o que ela está fazendo, porque você está alimentando ela com ruído. É, eu não tenho garantia nenhuma que ela vai gerar essa imagem. Ela pode gerar qual- N imagens, não necessariamente imagens da pessoa que eu quero, por exemplo. Uma variação da GAN é a CGAN, Conditional GAN. Ela acrescenta na loss do gerador não só uma loss do tipo GAN, que eu mostrei aqui um pouco antes, ela acrescenta uma componente que é uma loss convencional para você treinar uma rede que mapeia uma imagem para outra imagem. É, um, pode ser um RMS essa loss, por exemplo. É, com uma loss desse tipo, você consegue criar uma GAN que, por exemplo, transforma um rascunho de retrato falado policial em uma pseudofoto da pessoa, do suspeito. E uma foto com um cara realista. Outros exemplos, você pode treinar uma rede que pega imagens de satélite e transforma em algo com a cara do Google Maps. Só exemplos. E um exemplo de uma conditional gun desenvolvida pela NVIDIA, vocês podem ver o vídeo nesse link. Você rabisca alguma coisa que ele transforma numa paisagem. Ele tem lá uma paleta de cores, esse tom de verde é alguma coisa, esse tom de roxo é alguma outra coisa, e assim por diante. Ele, usando esse rascunho que você desenha na tela, ele transforma numa imagem. Se mudar para outra coisa, passar um rabisco aqui, ele transforma completamente a sua imagem em outra paisagem, gerando sempre algo fotorrealista. Foi gerado pela NVIDIA para tirar emprego de artista, enfim. E é isso. É, dúvidas? Eu posso disponibilizar os códigos, mas não garanto que vai rodar, porque eu mostrei trechos aqui, eu não mostrei tudo. Tá? Tem, assim, detalhes omitidos só para não ficar muito grande. Tá. O Rafael perguntando o tamanho adequado do banco de imagens para realizar o reconhecimento facial por rede siamesa. O banco que eu usei, eu não lembro exatamente quantas imagens tem, mas são mais ou menos 5.000 pessoas. E a maioria tem poucas imagens, só, sei lá, 2, 3, 4 imagens. Mas tem uma ou outra pessoa que chega a ter alguns milhares de imagens. Eu filtrei isso para usar só as pessoas que têm 10 imagens ou mais. E pegar só cerca de 10 imagens de cada uma delas. Então, no fim das contas, se eu não me engano, tem cerca de 10 imagens de umas 1.000 e poucas pessoas. Perguntando a versão do MATLAB para esses procedimentos. Várias das coisas que eu mostrei aqui são da última versão, da R 2019B. Procedimento de rede neural funcionaria para imagens de plantas? Sim. Na verdade, é quase exatamente o mesmo problema. Você tem tipos de planta demais para você treinar um classificador comum. Então, seria uma boa abordagem você ter algumas fotos padrão de cada tipo e treinar uma rede siamesa para, quando pegar uma foto nova, tentar fazer o reconhecimento a partir desses. Seria praticamente o mesmo problema.
Então, então é isso. Eu agradeço pelo tempo de vocês e até o próximo.